Tem coisas que jamais poderiam ser vistas, muito menos contadas. Bem-vindos ao Ocultum Relatos Reais. Meu nome é Lucas Andrade, e o que vou contar a vocês é uma história que reverberou nas sombras de uma pequena cidade do interior de Pernambuco, chamada Santa Maria da Boa Vista. Era 14 de julho de 2019, e eu tinha 27 anos, mas a idade não importava. Quem cresce em cidade pequena sabe. Os segredos estão escondidos sob a superfície, prontos para emergir quando menos se espera. Na minha rua, a Rua do Açude, havia uma casa. Aquela casa, sempre evitada, como se carregasse o peso de 1000 mistérios. Situada no final da rua, após um terreno abandonado, onde o mato alto dançava ao vento, ela era conhecida apenas como a Casa do Fundo. Ninguém sabia ao certo quem fora o último a habitar aquele lugar sombrio, mas todos tinham suas histórias sussurradas ao pé do ouvido. Uns diziam que uma mulher solitária ali viveu por anos, um espírito errante que se alimentava das noites silenciosas. Outros falavam em murmúrios de rituais estranhos, ecoando nas sombras da madrugada. Mas como sempre acontece em pequenas cidades, nada era provado, tudo era especulação. Até aquele dia fatídico, quando a realidade se desnudou e o inexplicável tomou forma diante dos meus olhos. Era uma noite sombria de domingo. O silêncio da cidade envolvia tudo como um manto pesado. Eu estava na casa do meu amigo Rafael, cercado por 2 companheiros, Diego e Mateus. As risadas e conversas fluíam, como o vinho que escorria nos copos, mas a atmosfera estava prestes a mudar. Subitamente a conversa desviou para uma casa abandonada que todos conhecíamos. Rafael, com um sorriso enigmático, desafiou: "Vocês têm coragem de ir lá agora?" O ar ficou denso, como se as paredes ao nosso redor sussurrassem segredos antigos. Naquele instante, o desafio ecoou em nossas mentes, inflamando um impulso irresistível. A adrenalina pulsava nas veias. O medo e a excitação dançavam em um tango perigoso. E assim, como toda ideia imprudente que se transforma em um chamado à aventura, decidimos partir. O relógio marcava 23h40, e com cada passo que dávamos em direção àquela casa esquecida, o peso da decisão pairava sobre nós, como uma sombra ameaçadora. O que nos aguardava naquela noite? O desconhecido se aproximava, e a coragem nos guiava, mesmo que o medo se escondesse em cada esquina. A rua estava mergulhada em um silêncio opressivo. Não havia o latido de um cão para quebrar a monotonia. As pessoas pareciam ter desaparecido, como sombras que se esvaneceram ao amanhecer. O vento, que costumava sussurrar segredos entre as folhas, agora se mantinha ausente. Somente o som de nossos passos ecoava, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Ao nos aproximarmos do terreno, a atmosfera se tornava palpável, carregada de uma tensão inexplicável. O mato, alto e rebelde, parecia esconder segredos que não deveriam ser revelados. Um odor peculiar pairava no ar, um misto de mistério e repulsa. Não era o cheiro do lixo esquecido, nem o fétido aroma do esgoto. Era um perfume, doce demais, quase enjoativo, que envolvia nossos sentidos como uma armadilha. Ali estava a casa, imponente e silenciosa como um monólito de desespero. Escura, como se guardasse as trevas de um passado esquecido. A porta entreaberta convidava-nos a entrar, mas também a alertava para os perigos que aguardavam no interior. Um convite sutil, uma advertência gritante. O que se escondia além daquela entrada? O que a escuridão guardava? Nossos corações aceleravam, e a curiosidade lutava contra o instinto de fuga. Entramos à luz da lanterna do celular, tremulando como uma chama. Vacilante em noite tempestuosa, o chão coberto de poeira contava histórias de um passado esquecido, com marcas que pareciam sussurrar que alguém ainda caminhava ali, em meio ao silêncio opressivo. As paredes, manchadas de sombras e segredos, exibiam símbolos enigmáticos, desconhecidos, como se o próprio espaço guardasse mistérios de outra era. No centro da sala, um círculo se desenhava no chão, uma forma que parecia pulsar com a energia de algo obscuro. Não era tinta. Era como se a essência do tempo estivesse ali, seca e antiga, uma presença que nos envolvia com seu peso. E no coração desse círculo, velas apagadas, mas ainda assim carregadas de uma estranha vitalidade, como se tivessem sido acesas há pouco, guardando em si o eco de rituais esquecidos. A atmosfera carregava um frio que penetrava a alma, e a cada respiração, o ar se tornava mais denso, como se a própria sala estivesse viva, observando, esperando. Senti uma sombra pesada se instalando em meu peito, como se o ar tivesse se tornado um fardo insuportável. Rafael, tentando quebrar a tensão, soltou uma piada. "Tá com medo, Lucas?" Mas o riso não ecoou. O silêncio pairava, denso, como uma nuvem prestes a desabar.
Diego, com a voz quase um sussurro, disse: "Vocês estão ouvindo isso?" O silêncio se fez ainda mais profundo. Nós nos congelamos, paralisados pela expectativa. E então, como se a casa tivesse vida própria, um som surgiu. Um sussurro tênue e inquietante, emanando do fundo da casa, como se os próprios fantasmas de nossos medos estivessem nos chamando. O corredor era um labirinto, um estreito túnel de sombras. A escuridão envolvia tudo, e a lanterna tremia em minha mão, como se estivesse tão assustada quanto eu. O som ecoava, cada passo ressoando, mas havia algo mais. Uma voz, talvez, sussurrando segredos que escapavam à compreensão. Quando finalmente chegamos à última porta, o coração disparou. Ela estava fechada, impenetrável, mas uma luz amarelada, fraca, escapava por baixo. Como um chamado do além, o medo e a curiosidade se entrelaçavam, e eu sabia que aquele seria o momento que mudaria tudo. O que estaria à espera do outro lado? Rafael abriu a porta, devagar, como se o ato de desvendar o desconhecido pudesse despertar os fantasmas do passado. E o que havia lá dentro é uma visão que permanecerá gravada em minha memória, como uma sombra persistente. Uma mulher, de costas, envolta em um manto negro que absorvia a luz das velas. Estava parada como uma estátua de dor e mistério. No centro do quarto, um altar de segredos. As velas, muitas, ardendo com um brilho trêmulo, iluminavam a cena com uma dança de sombras que contavam histórias não ditas. Ela não se movia, não falava. O silêncio era profundo, quase palpável, um eco do que já foi e do que nunca será. Nada. Apenas a presença dela, envolta em um véu de enigmas, deixando o ar pesado, carregado de perguntas sem respostas. Mateus sussurrou a voz embargada. Isso é uma piada, certo? Um silêncio mortal pairou no ar, como uma névoa densa. Eu me atrevi a perguntar: "Moça?" Ela hesitou, como se o tempo tivesse congelado. Virou o rosto lentamente, como se cada movimento fosse uma eternidade, e quando finalmente a encarei, meus sentidos se paralisaram. O rosto dela era um espectro de normalidade, pálido como a luz da lua em uma noite sem estrelas. Os olhos, profundos e escuros como abismos sem fundo, carregando a ausência de vida, um eco de algo que já fora. Agora reduzido a uma sombra, o ar se tornava denso e o coração batia descompassado. Enquanto a realidade se desvanecia ao meu redor, um frio cortante invadiu meu ser, e a única certeza que restava era o medo que se aninhava na alma. Ela abriu a boca e o silêncio cortante da noite foi rompido por suas palavras. "Vocês não deveriam ter entrado." A voz dela não se harmonizava com o corpo delicado que a sustentava. Era mais grave, mais pesada, como se carregasse o peso de 1000 segredos obscuros. Naquele instante, o medo se apoderou de nós. Corremos, sem olhar para trás, como se a própria escuridão nos perseguisse. Tombamos e tropeçamos, nossos pés descompassados tentando escapar daquilo que não podíamos entender. Somente quando chegamos à rua, com os pulmões ardendo e o coração acelerado, conseguimos parar. A respiração era entrecortada, as palavras presas em nossas gargantas. No dia seguinte, a casa estava fechada, como se tivesse sido engolida pela própria noite. Não havia sinal de vida, nem velas acesas, nem o círculo que nos atraíra. Era como se tudo aquilo nunca tivesse acontecido. Um pesadelo que se desvanecera ao amanhecer. Mas havia algo que me inquietava, um detalhe que não me deixava em paz. Naquela noite, éramos 4. Mas quando eu parei para olhar, na hora em que saímos da casa, contei 5 sombras projetadas no chão, dançando na luz fraca da lua.